Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta semana do curso de Projetos de Sistemas Embarcados. Nessa semana, revisaremos a linguagem de programação C, aprenderemos a configurar o clock do microcontrolador através de registradores e aprenderemos a utilizar o display LCD do kit de desenvolvimento. Inicialmente, farei uma breve revisão da linguagem C, focando nos principais recursos necessários para a programação de sistemas embarcados. Em seguida, apresentarei o sistema de clock do microcontrolador utilizado na disciplina, o Freescale FRDM KL25Z. E por fim, mostrarei uma breve introdução de displays LCDs. Conforme falado na aula anterior, para um bom desenvolvimento nesse curso, é necessário que todos vocês dominem a linguagem de programação C, em especial alguns recursos mais avançados, como por exemplo, a utilização de diretivas de pré-compilação em macros, os defines, como utilizar bem ponteiros, como utilizar structs e union. Então, nessa aula, nos próximos slides, farei uma breve revisão de algum desses recursos. Para que vocês possam programar bem em linguagem C, é fundamental que vocês conheçam os tipos de dados dessa linguagem. A linguagem C possui 4 tipos de dados primitivos. São eles: o char, o int, o float e o double. O tamanho de cada uma dessas variáveis depende da plataforma. No caso do microcontrolador utilizado, que é um microcontrolador de 32 bits, o int possui 32 bits, ou seja, 4 bytes, certo? O char, na maioria das implementações de compiladores para a linguagem C, tem tamanho de 1 byte. E esses 4 tipos básicos, eles podem ser modificados pelos modificadores. São eles signed, unsigned, short e long. O modificador signed informa que a variável pode armazenar valores positivos e negativos, enquanto que se a variável tiver o modificador unsigned, ela poderá somente armazenar valores positivos. O modificador long transforma a variável num tamanho maior e o modificador short numa variável menor. Vamos ver aqui os exemplos. Então, o tipo char, ele possui 8 bits, ou seja, 1 byte, e pode armazenar valores de menos 128 a 127, ou seja, menos 2 elevado a 7 até 2 elevado a 7 menos 1. O signed char é idêntico ao char. A variável char, se ela não tiver nenhum modificador, ela é signed. Então, não muda nada. O signed char ou char é a mesma coisa, porque o char já é um signed char. Por outro lado, o unsigned char permite o armazenamento somente de valores positivos. Desta forma, ele armazena valores de 0 a 255. Essa é a faixa de valores que pode ser armazenado em uma variável do tipo unsigned char. Então, se você vai utilizar a variável char e você sabe que essa variável só pode receber valores positivos, é preferível que você utilize o modificador unsigned char, pois nesse caso você poderá ter um range maior de armazenamento de valores. Nessa linha aqui eu tenho o range da variável int. Na linha de baixo eu mostro o signed int, que como eu falei, de forma similar ao char, não muda nada para o int, porque o int sem o modificador signed, ele é signed. E o unsigned, que é uma variável de 4 bytes, pode armazenar esses valores aqui. Se você for olhar o valor positivo, ele é o dobro do valor positivo que pode ser armazenado numa variável signed. O int ele pode ser modificado pelo modificador short. Então nessa plataforma o short int possui 2 bytes. E o short int ele pode ser signed ou unsigned. E aqui estão mostradas as faixas de valores. Também pode ser long, que é uma variável. Neste caso, o long int ele é idêntico ao int. Vocês podem ver
que o long_int também possui 4 bytes de tamanho, assim como eu tinha no int. Então, nesta plataforma, utilizar int ou long_int não tem diferença nenhuma, certo? Por fim, nós temos as variáveis que armazenam números reais, números fracionários. São elas o float e o double, certo? O float possui 4 bytes e o double, de dupla precisão, possui 8 bytes de tamanho. E aqui está a faixa de valores que podem ser armazenadas nas variáveis de cada um dos tipos. Como eu falei para vocês, o tamanho das variáveis na linguagem C depende da plataforma e especialmente do compilador. E para você identificar o tamanho da variável no seu compilador, você pode incluir uma linha de código semelhante a essa que eu coloquei aqui embaixo, utilizando o comando sizeof. O comando sizeof, se eu colocar entre parênteses o parâmetro, o tipo da variável que eu quero saber o tamanho, no caso shortInt, nesse caso aqui esse comando vai retornar o valor 2, porque o shortInt, como a gente viu aqui na tabela, ele possui 2 bytes de comprimento. Então esse comando é muito útil para se identificar o tamanho de uma variável em um compilador de uma plataforma que você não conhece, que você nunca utilizou. A linguagem C possui uma característica que muitas vezes atrapalha alguns programadores inexperientes. Qual é essa característica? É que o tipo de dado resultante de uma operação, ele depende dos operandos e não do valor que vai receber o resultado. Deixa eu explicar isso melhor para vocês aqui no exemplo. Vejam só, temos um trecho de código de linguagem C, onde eu tenho duas variáveis do tipo float, a variável f1 e a variável f2, e temos duas variáveis do tipo inteiro, int, a i1 e a i2, que foram inicializadas, a i1 com valor 3 e a i2 com valor 2. Pois bem, observe essa linha aqui que eu estou marcando agora. f1 vai receber i1 dividido por i2. i1 nós vimos aqui que tem um valor 3, e nós vimos que 2 tem valor 2. 3 dividido por 2, sabemos que é 1,5, e eu poderia pensar, bem, f1 é uma variável tipo ponto flutuante, é fracionária, ela pode receber o valor 1,5. Mas não, o que será armazenado em f1 será o valor inteiro 1 da divisão, não o valor 1,5. A parte fracionária será truncada. Por quê? Como os operandos são inteiros, o i1 e o i2, ambos são inteiros, o resultado vai ser o inteiro. Não importa qual variável vai receber, se é um ponto flutuante ou inteiro, o resultado da operação será o inteiro. O mesmo exemplo acontece na linha abaixo. f1 vai ser igual a 3 dividido por 2. 3 é um inteiro, 2 é um inteiro. 3 dividido por 2 em inteiro não dá 1,5, dá 1. Então f1 recebe 1. Por outro lado, nessa terceira linha aqui, se tivermos 3.0 dividido por 2, nós temos um número fracionário dividido por um número inteiro, nós teremos como resultado um número fracionário, porque pelo menos um dos operandos é um número fracionário. Então, 3.0 dividido por 2 vai dar 1,5. Esse ponto zero aqui indica que a variável ela é fracionária, ela é um real, não é um inteiro, certo? Na linha abaixo, temos uma forma mais elegante de mostrar isso, fazendo um cast. Então, esse trecho de código aqui, esse float entre parênteses, que precede o número 3, o inteiro 3, ele informa que esse 3 é um float. Sendo assim, o resultado da divisão de um float com um inteiro vai ser do tipo maior, então será um float. Então f2 receberá 1,5. Da mesma forma, nessa linha aqui, ao invés de utilizar constantes, eu utilizei variáveis, a variável i1 e i2, só que eu forcei i1 com esse cast aqui a ser uma variável do tipo float. Portanto, o resultado da divisão será um float. Vamos falar agora dos operadores. Parece simples esse tema, mas gera uma confusão enorme entre os programadores de linguagem C. Os operadores, vamos começar pelos operadores aritméticos, que são esses 5 da tabela, o de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto, certo? Vocês estão acostumados a utilizar eles. O que é importante lembrar é que esses operadores possuem precedência.
Então, o operador menos e mais possui menor precedência, seguido pela precedência do operador de multiplicação, divisão e resto, certo? Porém, se eu utilizar parentes da operação, eu posso ter uma precedência maior que todos os operadores, né? Isso é parecido com o que a gente faz em expressões matemáticas que a gente aprende naturalmente a utilizar, né? Mas vamos observar então esse exemplo aqui, ó. X igual a 1 mais 5 módulo 2. As operações em C geralmente não, elas são analisadas da esquerda para a direita. Porém, se eu tiver operadores, algum com maior precedência do que o outro, essa operação será realizada primeira. Então, nesse caso, como eu tenho um operador de módulo aqui, 5 módulo 2, antes de fazer a soma com o número inteiro 1, será feita a divisão de 5 por 2, que vai apresentar um resto de uma unidade. 1 mais 1 vai ser 2, então o estado da operação é 2. Vocês poderiam se confundir e achar que primeiro seria feita a soma. 1 mais 5, 6. 6, o resto da divisão por 2 seria 0. Mas não. Ele primeiro faz a operação de resto e depois faz a operação de soma. Operadores aritméticos unários são muito utilizados. Nós temos dois operadores, o operador de incremento e o operador de decremento. O incremento são 2 mais, o decremento são 2 menos seguido, né? E a confusão que às vezes é feita é porque esses operadores de incremento ou decremento, eles podem aparecer antes ou depois da variável ser incrementada ou decrementada. Vamos ver aqui os exemplos. Eu tenho a variável A igual a 10, a variável B inicializada que recebe o valor 50. E a variável C vai receber mais A vezes mais B. Como o incremento está antes da variável A, o mais aparece antes da variável A, ele primeiro incrementa a variável A de 10 para 11, incrementa a variável B da mesma forma para 51, e só após os incrementos de ambas as variáveis que é executada a operação de multiplicação. Então, 11 vezes 51 vai dar 561. Nesse quadro abaixo, vocês veem que o mais, o incremento do A, ele aparece do lado direito. E o incremento do B também. Ele aparece do lado direito da letra B. Aparece depois. Então, nesses dois casos, primeiro é feita a multiplicação e só depois da operação de multiplicação é feito o incremento. Então, nesse caso, primeiro vai ser feito A vezes B, A é 10 e B 50, então C vai receber o valor 500, e só depois que o A será incrementado e o B será incrementado. E essa ordem, nesse terceiro quadro aqui, é mostrado um exemplo onde a variável A é incrementada antes da multiplicação e a variável B ela é incrementada depois da multiplicação. Então agora vamos falar um pouquinho dos operadores relacionais. Os operadores relacionais são aqueles utilizados no comandos de decisão como o if ou nos laços como o for e o while para tomada de decisão. Nós temos esses 6 operadores, o maior, maior igual, menor, menor igual, igual e diferente. E o que eu tenho que falar para vocês aqui é só tomarem cuidado com os operadores de igualdade diferente, que eles variam muito de linguagem para linguagem. Em muitas linguagens o operador de igualdade é só um igual, mas na linguagem C são 2 iguais. Um igual é uma atribuição, então tomem cuidado. E o diferente é o sinal de exclamação seguido de um sinal de igual. E aqui eu estou mostrando uma utilização do operador relacional maior ou igual, que ele compara num comando de decisão if, se o x é maior ou igual a 3, se for vai incrementar o y, se não for vai decrementar o y. É interessante falar aqui que nesse caso, tanto faz se eu colocasse mais y ou y mais mais. Como não tem nenhuma outra operação acontecendo em conjunto aqui, daria na mesma. Operadores lógicos. O operador e ou não.
o 2E comerciais, duas barras verticais ou exclamação. Esses operadores lógicos, eles funcionam geralmente em conjunto com os operadores relacionais, nos comandos de decisão e nos laços. Então aqui tem um exemplo de utilização, onde eu tenho um if e eu tenho uma condição composta por esse operador relacional aqui que verifica se o x é maior ou igual a 3, e eu tenho uma outra utilização de operador relacional aqui, no caso, um operador diferente, verifica se o y é diferente de 2, e aqui eu tenho um operador lógico e, ou seja, esse if aqui só vai ser verdadeiro se e somente se tanto o x for maior ou igual a 3 e o y for diferente de 2. As duas condições têm que ser satisfeitas para que esse if retorne um valor verdadeiro e para que essa condição seja executada. Se o resultado dessa expressão for falso, será executado esse comando aqui. É muito comum que vocês confundam aqui os operadores lógicos com os operadores bit a bit que a gente vai ver mais à frente, certo? Mas o operador lógico, ele trabalha sobre expressões lógicas, não sobre bits, a gente vai ver lá. E o operador lógico são dois Z comerciais, é o AND, e duas barras é o OR. Então agora vamos falar dos operadores bit a bit, que vocês acredito que nem todos estejam habituados a utilizá-los e que são ferramentas fundamentais para desenvolvimento de sistemas embarcados em linguagem C. Os operadores são o AND, o OR, o NOT, o SHOR, o deslocamento à direita e o deslocamento à esquerda. Esses 6 operadores são chamados bit a bit porque eles executam operações lógicas bit a bit, ou seja, eles realizam operações lógicas sobre números representados na sua forma binária, operando individualmente bit a bit de cada um dos operandos. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Temos duas variáveis unsigned char, a variável x que é inicializada com o valor 5 e a variável y inicializada com o valor 7, e uma terceira variável z que não é inicializada. Nessa linha de código aqui, ficou tortinho aqui, vou melhorar aqui. Então, nessa linha de código aqui, o z recebe o x e y, sendo esse i uma operação bit a bit. Como é que é feita essa operação? O i aqui é o AND. O AND vocês viram lá em lógica, em sistemas digitais, ou em circuitos lógicos, não sei como é que chama a disciplina. Mas vamos olhar. A variável x, ela possui o valor 5, que em binário está representado aqui. E a variável y possui um valor 7, que em binário possui essa representação. A operação bit a bit AND, ela pega o primeiro bit aqui de uma variável e executa a operação AND com o primeiro bit aqui da outra variável. Então vai pegar esse 1 aqui, AND 1, 1 e 1 dá 1. Pega o segundo bit, 0 e 1 vai dar 0. E assim por diante. Então, se cada um dos 8 bits dessa variável x sofrer a operação AND com os 8 bits da variável y, vamos ter como resultado esse valor aqui, em binário, que equivale a 5 em decimal. De forma análoga, essa operação aqui, OR, ela vai executar a operação OR bit a bit. É como se pegasse essa variável x aqui, ó, colocasse em cima dessa variável aqui y e fosse comparado cada um dos bits delas. E fosse executada a operação, na verdade, OR, entre cada um dos bits delas. Então aqui eu tenho 1 ou 1 dá 1. 0 ou 1 dá 1 também. 1 ou 0 dá 1 também. E os demais são 0, vai dar 0. Nesse caso,
nós temos como resultado 7 dessa operação aqui. Por fim não. Temos agora a operação ou exclusivo, o XOR, que ele só retorna o nível 1, o bit 1, se os bits a serem analisados forem diferentes, né? Então, como esse primeiro bit aqui, ó, ele é igual a esse primeiro bit aqui, retorna 0. Como esse segundo bit, o 0 aqui, ele é diferente desse segundo bit da variável y, vai ser 1. E os demais bits da variável, das duas variáveis, são idênticos, que vai retornar 0 pelo operando XOR. Por fim, temos o resultado 2 em decimal. O NOT bit a bit simplesmente inverte todos os bits da variável. Então, o NOT sobre a variável x, que tem um valor 5, vai transformá-la na variável com valor 250. E o deslocamento de bits, no caso aqui um deslocamento à direita, sobre a variável y, certo? Vai deslocar 2 bits à direita. Então aqui, variável y, que possui o valor 7, temos ela aqui. Se eu deslocar 2 bits à direita, eu vou ficar com o valor 1. Lembre-se, quando eu desloco uma variável para a direita ou para a esquerda, eu complemento com 0. Se eu deslocar a variável à direita, como é esse exemplo aqui, eu complemento com zeros à esquerda. Se fosse um deslocamento de bits à esquerda, eu complementaria com zeros à direita. Operadores de atribuição. Vocês estão acostumados com o operador de atribuição igual, mas existem outros operadores de atribuição, que na verdade seriam misturas do operador de atribuição com operadores aritméticos ou bit a bit, certo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui x mais igual a 4, isso equivale a x recebe x mais 4, certo? Então, é uma forma compacta de se escrever x recebe x mais 4. Você pode escrever dessa forma. De forma análoga, com o operador bit a bit, x ou igual 5 é idêntico a x recebe x ou 5. Perfeito? No caso aqui, x possui o valor 5, então vai ser 9 ou 5. 9 em binário é isso, 5 em binário é isso daqui. E executando a operação ou bit a bit, eu terei o valor 13 em binário, que é isso daqui, e aqui é o valor em decimal. Aplicações muito importantes dos operadores bit a bit na programação de sistemas embarcados é na mudança de um bit em um registrador. Esse tipo de operação é muito comum quando se programa em microcontroladores, como nós vimos nas aulas passadas, especialmente na aula para a programação do módulo de entrada e saída digital. É muito comum que tenhamos que mudar um bit específico para nível alto ou para nível baixo e manter os demais bits inalterados. Naquelas operações que fizemos nas aulas anteriores, nós operamos sobre registradores de 32 bits, porque nossa plataforma, nosso microcontrolador, ele tem plataforma de 32 bits. Mas vamos considerar aqui nesses exemplos que nós tivéssemos um registrador register de 8 bits e nós quiséssemos modificar o enésimo bit desse register, sendo que o bit 0 é o menos significativo, o mais à direita, e o bit 8 seria o mais à esquerda, o mais significativo. Então vamos considerar que nós queremos modificar o enésimo bit para nível alto, a operação 7. Então a linha de código que executa essa operação está apresentada aqui. Perfeito? Para entendê-la um pouquinho melhor, nós podemos substituir esse operador, expandir de uma forma que fica mais visível, de forma menos compacta. É a mesma operação. Vamos supor então que nós queremos modificar o segundo bit de register para nível alto, setar o segundo bit. Então, no caso, n seria igual a 2, que nós queremos setar o segundo bit, certo? O deslocamento desse registrador aqui, 2 bits à esquerda, levaria esse bit aqui ao valor 0 e esse segundo bit aqui para valor 1, perfeito? Fazendo a operação OR com um registrador register, todos os demais bits seriam mantidos inalterados,
com exceção do bit 2, que seria levado para nível alto. De forma análoga, nessa linha aqui, é feito o clear do bit N, do registrador register, um clear, que nada mais é do que levar o bit N para nível baixo e manter os demais inalterados. Da mesma forma, essa linha de código pode ser expandida, e se considerássemos um N aqui igual a 2 também, como exemplo, o segundo bit, teríamos o mesmo deslocamento de bits. Então teríamos o 0 aqui, e teríamos esse bit aqui igual a 1, certo? E aí seria aplicada a operação NOT, que na verdade transformaria todos os bits em 1, com exceção do bit 2, que ficaria com o valor 0. E seria feita a operação AND com register, que manteria todos os bits iguais, com exceção do segundo, que seria levado para nível 0. De forma similar, essa operação aqui, ela inverte o enésimo bit. É a operação toggle. Se o enésimo bit for nível alto, vai para nível baixo. Se for nível baixo, vai para nível alto. E a explicação é análoga. Só que aqui nós utilizamos a operação XOR, o OR exclusivo. O OR exclusivo, bit a bit, ele vai retornar nível alto se os dois bits forem diferentes, e nível baixo se os dois níveis 0, se os dois bits forem iguais. Por fim, nessa última linha aqui de código, se nós quiséssemos ter o valor de um bit, verificar se esse bit é nível alto ou nível baixo, nós podemos utilizar essa linha de código que retorna o número 1 se o bit for alto e 0 se o bit for baixo, o bit N. Peço que vocês gastem bastante tempo nisso aí. Essas operações são muito comuns em sistemas embarcados, e se alguém tiver alguma dúvida, pode olhar aqui na referência nessa discussão no Stack Overflow. Uso de defines. É muito comum a utilização de defines na programação de sistemas embarcados em linguagem C. Para definir uma constante utilizando um define, você deve escrever jogo da velha define, dar o nome da constante, que nós colocaremos sempre em letra maiúscula para ficar claro que é uma constante, e um espaço e o valor da constante. Opcionalmente, pode ser colocado essa letra aqui, U ou L, que vocês vão observar, que nada mais é do que, no caso esse U, está definindo que essa é uma constante inteira unsigned. Esse U é de unsigned. Então, isso é para deixar claro quando essa constante for substituída no código pelo valor 10, o compilador vai saber que esse 10 é um valor unsigned, inteiro, sem sinal. Também é muito comum que constantes sejam definidas dessa forma, onde tem a constante 2, que ela é um valor, uma operação com outra constante. Então, uma constante pode ser definida utilizando como base uma outra constante. Uma outra forma muito poderosa de utilizar defines, que não é tão abordada, mas em projetos de sistemas embarcados é razoavelmente comum, é a utilização de macros que funcionam como se fossem funções. Vamos supor, aqui é um exemplo simples que talvez não tenha muita utilidade, mas serve para expressar bem qual é a sintaxe desse comando. Por exemplo, eu posso criar uma macro soma, que ela tem dois parâmetros, A e B. Eu dou um espaço, abro e fecho parênteses, e coloco que o retorno dessa macro aqui vai ser a operação A mais B. Então, basicamente, no código, onde houver soma A e B, que parece com a chamada de função, na verdade, no momento de compilação, ele vai substituir por essa operação. Perfeito? E uma outra forma de se fazer isso, esse retorno, é colocar o próprio retorno dentro da macro. E nesse caso aqui, a variável C vai receber o valor de A mais B que eu enviar. Então também é bastante utilizado isso. Aqui são mostrados exemplos muito interessantes que eu tirei também lá do Stack Overflow, de como utilizar essas macros para manipulação de bits. Então aquelas operações de set, clear, toggle ou check, elas podem ser implementadas utilizando macros, conforme mostrado aqui. Então isso é muito utilizado na biblioteca do KSDK. Se vocês abrirem a KSDK, vocês vão ver muito coisa desse tipo.
Então é muito importante que vocês fiquem familiarizados com as operações, com os operadores bit a bit, com as operações de atribuição com operadores de bit a bit. Então, passem um tempo estudando isso aqui, pessoal. Isso é muito importante, vocês entendam bem isso. E é muito comum que façam confusão desse tipo de recurso da linguagem C. Uma coisa muito interessante com relação às variáveis da linguagem C é que uma variável global só pode ser declarada uma única vez. Isso é meio óbvio. Se eu tiver um único arquivo .c, eu declarar uma variável global, por exemplo, inteira, um int x, não faz sentido que eu declare uma outra variável int x no mesmo arquivo, vai dar um erro de compilação. Porém, eu posso ter um projeto, por exemplo, um arquivo C chamado file1, onde eu tenho uma variável que eu declarei como inteiro count. E tem um outro arquivo file2 que gostaria de acessar o valor dessa variável global. Mas como é que ela faz isso se ela está em outro arquivo? Ele usa a palavra, é só colocar a palavra reservada extern, a declaração de variável. Então, no caso, esses dois arquivos aqui estão compartilhando a mesma variável global count, perfeito? Onde, mesmo que o 2 faça haja alguma modificação na variável count feita no arquivo file2, ela vai acontecer sobre a variável global, independente de estar em um arquivo separado, perfeito? Por sinal, se tentar fazer isso sem colocar a palavra extern, ocorrerá um erro de compilação, porque será informado que a variável count foi declarada duas vezes. Perfeito? A variável global count. Então, tomem bastante cuidado com essa questão de escopo das variáveis, né? Onde as variáveis são legíveis, variáveis globais, locais, parâmetros formais de funções. Quem tem dúvida, eu recomendo que dê uma revisada nisso também. Um recurso muito poderoso da linguagem de programação C, os ponteiros, costuma causar confusão nos programadores, especialmente para aqueles menos experientes. Nesse slide, tentarei apresentar para vocês uma breve revisão sobre os ponteiros e mostrá-los que não é tão difícil assim entendê-los. Um ponteiro nada mais é do que uma variável que armazena o endereço de memória de outra variável. Para entender como ela funciona, vamos ver um exemplo. Para declarar um ponteiro, é similar à declaração de uma variável, exceto que deve ser colocado um asterisco antes do nome da variável. Esse asterisco indica que essa variável é um ponteiro. Então, no caso, as variáveis do tipo ponteiro pt e pt2 armazenam o endereço de memória para inteiros. E aqui eu tenho declaração de duas variáveis, uma variável chamada var e outra variável do tipo vetor, de inteiros, de 5 elementos, que é inicializada com esses elementos aqui, 2, 4, 8, 16 e 32. Nessa linha aqui, o que é feito? Essa variável var, quando ela foi declarada aqui na segunda linha, foi reservado o endereço de memória do microcontrolador para armazenar esses 4 bytes do inteiro. E esses 4 bytes que estão alocados para essa variável var possuem um endereço, que é o endereço do primeiro byte desses 4 bytes. E essa operação aqui, o ECE comercial, extrai o endereço dessa variável e armazena ela na variável pt. Perfeito? Nessa linha aqui, simplesmente a variável var recebe o valor 10. Nesse exemplo aqui, a variável cuja o endereço está armazenado em pt recebe o valor 5. Esse asterisco aqui, sobre o ponteiro, indica que estamos acessando aqui o valor desse ponteiro. Perfeito? De forma análoga, esse comercial indica que eu estou acessando o endereço de uma variável. Então, o valor do ponteiro vai ser igual a 5. Mas sabe o que acontece de interessante aqui? Como nessa linha anterior aqui, o ponteiro recebeu o endereço da variável var, no momento que a variável com esse endereço que está armazenado em pt recebe o valor 5, ou seja, o que vai acontecer? Qual que vai acontecer nessa linha aqui?
a variável var, cujo endereço estava armazenado em PT, cujo valor recebeu o valor 5, vai atualizar o valor de var para 5, essa linha aqui. Apesar de não ser explícito, essa linha aqui, como o PT possui o endereço da variável var, e a variável nesse endereço recebeu o valor 5, como a variável que está nesse endereço é a variável var, ela vai ser atualizada para o valor 5. Está claro? Nessa linha aqui, o valor da variável que está com o endereço em PT vai receber o próprio valor somado de var, que novamente é o próprio valor. Então vai ficar com o valor, como era 5, vai receber mais 5, a var vai ficar com o valor 10. Perfeito? Essa linha aqui é uma coisa bastante interessante. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu declaro uma variável do tipo vetor, na verdade, eu estou declarando um ponteiro para o primeiro elemento do vetor. Então, se eu colocar aqui pt2 recebe vetor, isso aqui é correto. Ele está recebendo o endereço de memória do primeiro elemento desse vetor. E eu poderia aqui abaixo escrever, por exemplo, pt e colocar entre colchetes a posição 2 e ponto e vírgula. E aí eu estaria acessando o segundo elemento desse vetor. Da mesma forma que eu colocasse vetor igual a 2. E uma outra forma de fazer essa atribuição para esse ponteiro seria através desse comando. Porque, na verdade, o nome da variável vetor nada mais é do que o endereço do primeiro elemento do vetor. Está claro? Para quem tem dúvidas, recomendo que estude um pouquinho mais ponteiro. Isso é bastante importante, tem várias revisões de ponteiro muito interessantes pela internet. Uma simples busca no Google vai levar vocês para endereços interessantes. Estruturas. Outro recurso muito poderoso de linguagem C, muito utilizado na programação de sistemas embarcados. Aqui está sendo definida uma estrutura chamada nome tipo struct. Esse nome aqui pode ser omitido, ele é opcional. E a estrutura possui dois elementos, um vetor de 4 caracteres e um inteiro, que é uma variável de 4 bytes. Perfeito? E aqui, em uma função, por exemplo, na função main, eu posso declarar uma variável com esse novo tipo que foi definida. Eu vou chamar ela de var struct. Ela é do tipo nome tipo struct. E uma variável inteira x. E nessa linha aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou acessando esse campo da estrutura. O vetor de caractere, a posição 0, que é um elemento desse caractere, que eu estou passando o valor A para ele. É importante falar que um a variável A, essa constante A, ela é armazenada como um valor 65 nesse campo da estrutura. Mas como assim, professor? Não existe caractere em C. Na verdade, lembra, caractere é uma variável inteira de 8 bits. E o que ela armazena, na verdade, é o código ASCII e I da letra A. Se vocês abrirem na internet, a codificação para a letra A, segundo a tabela ASCII e I, é o número 65. Perfeito? Nessa outra linha de código, é acessada o inteiro dessa estrutura e é passado para o valor x. Claro, não foi feita nenhuma atribuição de valor para essa variável, então ela pode ter ou lixo ou muitos compiladores acabam inicializando com valor zero. Um outro exemplo muito interessante, um outro recurso muito interessante de linguagem C, esse é muito utilizado em sistemas embarcados, é a Union. E vocês não são tão acostumados a utilizar esse recurso na programação para computadores, para desktop. A sintaxe é muito parecida com a da struct. A única diferença é que se troca o nome struct por union. Mas, diferentemente da struct, onde eu tinha
um vetor de 4 caracteres e o número inteiro armazenados nessa estrutura, nesse caso aqui, o vetor de 4 caracteres e a variável inteiro, elas compartilham a mesma posição de memória. A mesma posição, é como se tivesse sobreposto dentro da memória os 4 bytes utilizados para armazenar o i e os 4 bytes utilizados para armazenar esse vetor de 4 caracteres. Confuso? Vamos ver um exemplo para ver se fica mais claro. Nessa linha aqui, foi declarada uma variável chamada var_union, do tipo que foi definido aqui em cima, e uma variável x, do tipo caractere. Observem, para você está muito claro, nessa linha de código eu acesso o campo i da estrutura var_struct e coloco o valor 512, valor inteiro. E aqui está a representação em binário do valor 512. Perfeito? Que tem esses 4 bytes aqui. Agora acontece uma coisa interessante. Nessa linha aqui de código, onde eu acesso o elemento 1 do vetor C dessa estrutura, eu estou pegando esse inteiro aqui e colocando ele para a variável x. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou acessando, se você for lá na memória, esse inteiro aqui, que está armazenado em i, ele compartilha o mesmo espaço que o vetor de caracteres. Então, esse aqui seria o C0, e esse aqui seria o C1. Que eu estou acessando bem aqui. Então isso é muito útil, por exemplo, para se eu tivesse vamos supor que eu tivesse uma variável inteira de 4 bytes e quisesse enviar via protocolo UART, onde eu posso somente mandar 1 byte por vez. Como é que vocês fariam isso? Uma forma muito prática, uma das formas é utilizando deslocamento de bit, o operador de deslocamento de bit, mas uma forma mais elegante e mais eficiente é utilizando unions, dessa forma aqui, onde o C0 seria o primeiro byte, o C1 seria esse, o C2 seria o terceiro e o C3 seria esse. Nessa segunda parte da aula, vamos começar a falar sobre o sistema de clock do microcontrolador target da disciplina. O nosso microcontrolador, como qualquer outro, é um circuito síncrono que precisa de pelo menos uma fonte de clock para funcionar. O dispositivo utilizado em nossos projetos, o MKL25Z128VLK4, é um dispositivo que tem um sistema de clock relativamente complexo, mas explicarei as principais partes e os principais sinais de clock, o que permitirá com que vocês entendam como isso funciona. Inicialmente, é importante saber que esse sistema de clock é formado por 3 módulos principais: o System Oscillator, o Multipurpose Clock Generator e o System Integration Model. O System Oscillator ele é responsável por conexão de osciladores externos e a geração de um sinal interno de 32 kHz. Perfeito? Ele implementa filtros para esses sinais de clock e gera como saída 3 sinais de clock: o OSC-CLK, que é levado para o módulo de Multipurpose Clock Generation, que a gente vai ver aqui, esse módulo cinza. Essa mesma saída passa por uma porta, ou seja, pode ser desabilitada, e gera esse sinal aqui, OSC ERCLK, que é utilizado por alguns periféricos do microcontrolador. E gera um terceiro sinal, que é esse sinal aqui de 32 kHz, que pode ser utilizado no módulo de relógio de tempo real, Real Time Clock, que gera um sinal de 1 Hz e pode ser utilizado para, por exemplo, construir um relógio e um calendário no microcontrolador que funciona em um modo de baixo consumo. Perfeito?
O Multipurpose Clock Generation, que é esse módulo cinza aqui, é um dos principais módulos do microcontrolador. Ele é basicamente responsável por gerar todos os principais sinais de clock para o resto do microcontrolador. E esse módulo, além de receber como entrada, como a gente viu aqui, o sinal do System Oscillator, que pode ser gerado de um cristal externo, ele também possui dois circuitos para gerar clock internamente. Um que gera um clock de 4 MHz e um que gera um clock de 32 kHz. Então ele tem dois geradores de clocks internos. Além disso, ele tem dois módulos, um Phase Locked Loop, um Frequency Locked Loop, e aqui temos o Phase Locked Loop, que são circuitos digitais capazes de gerar clocks de maior frequência a partir de outros clocks. E esse circuito ele traz vários sinais de saída. Esse primeiro aqui, MCG-IR-CLK, é utilizado para alguns periféricos. Esse MCG-Out Clock é o principal sinal de clock, que chega na frequência máxima de 48 MHz. E ele serve para entregar o clock para o núcleo do processador. E esse MCG Out Clock, que entrega o clock para o núcleo do processador, ele pode ser dividido por um valor de 1 a 16, tendo frequência máxima de 48 MHz. E a saída dele está aqui, pode ser dividida novamente por um fator entre 1 e 8, permitindo a frequência máxima de 24 MHz, que é utilizada para outros periféricos. O principal deles é a memória flash. Então ela trabalha com um clock um pouco menor do que o clock do núcleo do processador. Perfeito? E por fim, tem um outro sinal aqui importante aqui embaixo, que ele nada mais é do que a saída do Frequency Locked Loop ou do Phase Locked Loop, que está bem aqui. Tem um divisor e pode ser selecionado. Perfeito? Vocês observam nessa figura aqui que nós temos multiplexadores nesses gráficos, vários multiplexadores para selecionar opções de clock. Nós temos divisores de clock em vários lugares. E nós temos clock gates, que seriam basicamente portas para habilitar ou desabilitar a saída dos clocks. Por fim, nós temos um módulo aqui não tão importante, assim como que é o módulo de gerenciamento de energia, o Power Management Controller, o PMC. Esse módulo também gera um sinal de 1 kHz, que é utilizado para vários periféricos, como o Low Power Timer Module, que é um timer que pode ser operado no modo de baixo consumo de energia, o Watchdog, que nós veremos nas aulas a seguir, e o Real Time Clock, que nós já conversamos sobre ele no começo desse slide. Então é importante que nós entendamos os principais sinais de clock, os principais módulos, e nos slides a seguir é apresentado uma série de tabelas sobre esses sinais. Nós vamos ter uma descrição geral dos principais módulos. Mas, de fato, o sistema de clock desse microcontrolador é bastante complexo. E para entender, quando a gente tiver que usar um periférico específico, vamos ter que ir para a seção do datasheet que fala do periférico e ver quais são as fontes de clock para aquele periférico. Então aqui nessa tabela do slide 20, nada mais faz do que mostrar o que eu acabei de falar, quais são os principais clock, assim como na tabela 21. Vocês podem consultar depois para entender um pouquinho melhor, para fixar. Nessa tabela, a principal informação que nós temos aqui são as frequências máximas de cada um dos clocks. Perfeito? Então eu tinha falado um pouquinho sobre o Core Clock, que possui frequência máxima de 48,
e o bus clock tem frequência máxima de 24. Nós temos outros sinais aqui que são apresentados nessa tabela e na tabela aqui do slide 23. Essa tabela aqui é bastante interessante, que ela mostra os módulos do microcontrolador aqui na primeira coluna e quais são os clocks que podem ser utilizados em cada um dos módulos. Nesse primeiro slide são mostrados os blocos básicos do microcontrolador, como os módulos de clock, os módulos do sistema e os módulos de memória e do clock. E aqui estão mostrados os módulos, os principais módulos periféricos, como os conversores analógicos digitais, os conversores digitais analógicos também, os timers, o principal timer aqui que também possui módulo PWM, controla o módulo PWM, e o low power timer module, o relógio de tempo real que nós já comentamos um pouquinho, interface de comunicação como USB, SPI, I2C, o ARTS e o GPIO que nós já trabalhamos já nas aulas anteriores, nós vimos que é necessário enviar o clock para a porta. Perfeito. Então nessa tabela aqui tem um sumário de quais daqueles sinais de clock podem ser enviados para cada módulo, mas obviamente quando formos configurar cada um, veremos isso em detalhes. Essa figura mostra em detalhe o multiplexador que gera o clock para o watchdog. Ele pode ser proveniente desse sinal aqui, que é um clock de 1 kHz, gerado internamente pelo módulo de gerência de energia, ou pode vir do bus clock, que é um sinal de até 24 MHz. Essa figura mostra um multiplexador utilizado para selecionar o clock para o relógio de tempo real, que pode ser tanto do sinal de 1 kHz, de um sinal de um relógio de tempo real externo, ou do sinal de 32 kHz interno, gerado pelo módulo do oscilador. Essa figura mostra os dois multiplexadores que permitem selecionar o sinal de clock para o módulo de Low Power Timer. Nós utilizaremos eles nas aulas a seguir, então é interessante que nós saibamos que temos várias possibilidades de fontes de clock. Nessa outra figura aqui, mostra os multiplexadores utilizados para selecionar quais são as fontes de clocks possíveis para o timer IPWM módulo, o módulo de timer IPWM. Vocês perceberam que essas figuras aqui, elas têm informação redundante com relação à tabela que eu mostrei anteriormente, que mostra as fontes de clock para cada periférico. Mas traz uma informação adicional, por outro lado, que quais são os registradores que podem ser utilizados para selecionar essas fontes de clock. Mas como eu falei, nós veremos isso em cada um dos periféricos quando formos estudar eles. E aqui é a fonte de clock para o módulo USB. Pode ser tanto o PLL, o FLL, que é o Frequency Locked Loop, o Phase Locked Loop, ou um clock externo para USB, que é o USB Clock In. O protocolo de comunicação ART, que nós vamos utilizar bastante para comunicar com o computador, ele pode ter estas fontes de clock aqui, que são fontes de clock de maior frequência, até 24 MHz. Pois bem, vamos ver agora um pouquinho mais, tivemos uma visão geral dos sinais, vamos ver um pouquinho mais sobre o System Oscillator. O System Oscillator, ele, como eu falei para vocês, ele gera três sinais de clock. O OSC-CLK, que ele vai para o módulo o Multipurpose Clock Generator, aquele módulo cinza na figura. O OSC-ECR-CLK, que vai para os periféricos e gera um sinal interno de 32 kHz.
Como eu falei, ele gera sinal interno de 32 kHz, possui filtros para garantir estabilidade do sinal de clock e permite a entrada de clock externo por osciladores de cristal ou por um sinal de clock digital. Em nossa plaquinha, nosso microcontrolador, nosso kit de desenvolvimento, o sinal de clock ele vem de um clock externo de 8 MHz, que requer a utilização desses capacitores aqui, desse resistor para funcionar adequadamente. Isso tudo é mostrado no datasheet do microcontrolador, na seção do oscilador. E esse microcontrolador ele permite trabalhar com osciladores de cristal ou ressonadores de 3 frequências e 3 faixas de frequências. De baixa frequência, de 32 a 40 kHz, de alta frequência na faixa baixa, que é de 3 a 8 MHz, ou de alta frequência na faixa alta, de 8 a 32 MHz. Em nosso trabalho, como eu falei, nós trabalhamos nosso projeto, em nosso kit, nós temos um clock externo de 8 MHz, vindo de um cristal oscilador. Vamos ver agora, com um pouquinho mais de detalhes, como funciona o módulo MCG, Multipurpose Clock Generator. Como eu falei para vocês, esse módulo é responsável por gerar os principais sinais de clock do microcontrolador, aqueles utilizados para o núcleo do processador e também para os principais periféricos, incluindo a memória flash e os módulos de comunicação, USB, UART, PWM, timer, etc. Esse módulo recebe como entrada o sinal de clock vindo do módulo OSC, como nós já vimos, que pode vir dos cristais externos, que variam de 32 até várias megahertz, várias dezenas de megahertz. Ele possui um gerador de clock interno de 4 MHz, um gerador de clock interno de 32 kHz e dois módulos digitais para multiplicação de clock, que são o Frequency Locked Loop e o Phase Locked Loop. Como pode ser visto nessa figura, o Frequency Locked Loop ele pode ter como entrada de clock, tanto o sinal de 32 kHz quanto o sinal oriundo do oscilador dividido por esse divisor aqui, ó. Então, são as duas fontes de clock para o módulo de Frequency Locked Loop. E o Phase Locked Loop, esse módulo aqui, ele só possui uma fonte de clock, que é justamente o clock do System Oscillator, que é um clock externo. Perfeito? Tanto o Phase Locked Loop quanto o Frequency Locked Loop precisam de fontes de clock para que possam multiplicar esse clock. Vamos ver então em detalhes como funcionam esses dois módulos. Nesse slide é apresentado basicamente o que eu falei para vocês no slide anterior. Aqui é apresentado um diagrama mais detalhado dos registradores do módulo Multipurpose Clock Generator. Dá para ver que aquele diagrama que a gente viu anteriormente ele é simplificado. Na prática ele é bem mais complexo. Mas nós temos aqui o módulo principal, os módulos principais, o Frequency Locked Loop, com os registradores para controlá-lo. Perfeito. A entrada de clock externa, que entra no filtro. E tem aquelas duas origens que nós falamos. Pode ser tanto interna quanto externa. E aqui nós temos o Phase Locked Loop. Que é o outro módulo multiplicador de clock. Que tem como única origem o clock externo, que vem lá do módulo oscillator. Vou explicar para vocês o que é um Phase Locked Loop, que eu falei que funciona como multiplicador de clock. Um PLL é um sistema realimentado combinando um oscilador de tensão controlada, um Voltage Controller Oscillator, VCO, e um comparador de fases, conectados de maneira que o oscilador mantenha um ângulo de fase constante
relativo ao sinal de referência. Bem, vamos ver aqui nessa figura aqui. Aqui nós temos o clock de entrada, que é um clock de referência, e aqui nós temos um clock de saída, que é um clock multiplicado por um fator n, que é justamente esse mesmo fator de divisão aqui. Como é que funciona? Vamos supor que eu tenho um clock de entrada aqui de 1 kHz e tenho um clock de saída aqui de 10 kHz, 10 vezes, com a frequência 10 vezes maior. Então n é igual a 10, esse divisor aqui é igual a 10 também. Então esse sinal de 10 kHz aqui, ele é dividido, e nessa saída aqui do divisor, eu vou ter um sinal de 1 kHz aqui. E aqui eu também tenho um sinal de 1 kHz. Se ambos os sinais estiverem exatamente com a mesma frequência, isso significa que o fator multiplicativo de 10 está correto. Então a tensão gerada para o cristal, para o oscilador controlado por tensão, se mantém constante, que ele vem desse filtro aqui. É gerado um nível de tensão que se mantém constante para que a frequência se mantenha como está. Esse VCO aqui, esse cristal, esse oscilador controlado por tensão, ele pode aumentar a frequência ou diminuir a frequência de oscilação dependendo da tensão que entra aqui. Então, basicamente, o que esse circuito faz? Ele verifica se a fase desse sinal aqui é igual à fase desse sinal aqui, e se for igual, mantém a tensão que alimenta o VCO como está. Se essa fase variar atrasando ou adiantando, ela vai aumentar a frequência do VCO, fazendo com que chegue-se à frequência desejada. Então, o sistema é realimentado de malha fechada. De forma muito similar, temos o Frequency Locked Loop, que é um circuito que pode gerar um sinal de clock a partir da conversão de frequência de uma fonte de referência com uma frequência diferente. O princípio, de modo geral, é parecido com o do PLL. Ele também tem uma frequência de entrada, também tem um divisor de clock, no qual o clock de saída ele é dividido e é comparado. Só que ao invés de comparar-se a fase dos sinais, compara-se a frequências dos sinais, do sinal realimentado com o sinal externo de clock. E a principal diferença, de fato, é que utiliza-se filtros digitais para gerar o sinal de tensão para o oscilador controlado por tensão. Então ele permite essa configuração desse filtro que dá características diferentes para o oscilador. Então ele acaba sendo um pouco mais configurável do que o PLL. O módulo MCG pode operar nesses 9 modos diferentes, mas vou falar um pouquinho dos mais importantes. O FLL Engaged Internal, modo FEI. Nesse modo, o sinal de clock do core do microcontrolador é gerado pelo Phase Locked Loop, que utiliza como referência de clock o clock interno de 32 kHz. O FLL, um outro modo de operação, que é o que a gente vai usar na disciplina, é esse modo aqui. FLL Engaged External, que também utiliza o módulo FLL para a geração do sinal de clock principal, porém, ele utiliza como referência de clock, esse módulo FLL, o clock externo que vem do oscilador. Um outro modo é o FLL Bypass Internal ou Bypass External. Esse bypass significa que, apesar do módulo FLL estar ativo, está funcionando, a saída desse módulo fica desativada. Isso serve para a verificação interna do sinal de clock, mas não para a geração de clock. O clock do microcontrolador nesses módulos acabam vindo dos outros clocks, ou do clock do oscilador, ou dos outros dois clocks fixos do módulo MCG, ou o clock de 4 MHz ou o clock de 32 kHz. De forma análoga, tem os 4 clocks análogos pelo módulo PLL e tem o módulo Stop, que não há geração de clock, e o microcontrolador fica congelado, digamos assim, o estado dele. Ele não opera, mas ele mantém o estado dos registradores. Nessas tabelas que eu apresento nos slides a seguir, eu trago uma descrição mais detalhada sobre os modos de operação. E a gente tem que ver aqui especialmente o módulo FEE, que é o modo que a gente vai operar.
Então peço que vocês leiam com calma como é que funciona isso daí. Podem até pausar o slide aí e vejam com calma quais são as condições e como é que opera o MCG no módulo FE. E aqui temos as descrições dos outros modos de operação. Devido à relativa alta complexidade do sistema de clock do microcontrolador utilizado na disciplina, eu passei para vocês, já na segunda aula, os arquivos para configuração do clock desse microcontrolador. Vocês podem encontrar lá nos arquivos que eu mandei para a aula 2, que foi a primeira aula prática, os arquivos mcg.c e mcg.h, que eles trazem a configuração do clock. Peço que vocês abram esses arquivos, leiam ele com calma, tente entendê-los, mas eu vou apresentar aqui para vocês a principal configuração nesses arquivos, que está nesse slide aqui. Então, nessa estrutura mcg config, tem vários campos onde são feitas configurações do sistema de clock. Nesse primeiro campo aqui, mcg mode, é selecionado que o microcontrolador vai operar no modo FEE, ou seja, utilizando o FLL, o Frequency Locked Loop, Engaged External, com fonte de clock externa. Perfeito? E as configurações do módulo FLL são apresentadas aqui, nessa seção. Primeiramente, é definido o divisor de clock para o clock externo. Como o clock externo vem do cristal de 8 MHz, é feita uma divisão pelo fator de 256, que leva esse sinal a uma frequência de 31,25 kHz. E esse é um requisito. O módulo FLL deve ter o clock de entrada entre 31,25 kHz e 39,0625. Ele foi projetado para operar com esse clock de entrada. Então é necessário sempre dividir o clock externo por um fator adequado para se manter o clock nessa faixa. Esses outros dois campos aqui configuram os registradores DRS e DMX32, que são os registradores que controlam a frequência do sinal gerado pelo FLL, a frequência do sinal de saída. Perfeito? Então aqui está selecionando a frequência média, tem a frequência baixa, média, alta e muito alta. Essa aqui é a segunda menor frequência, é a média. E configura aqui o filtro DCO e já explico para vocês como isso. Tem uma tabela que mostra que essas duas configurações aqui vai levar o sinal de saída, considerando que a entrada de 31,25 kHz para um sinal de saída de 40 MHz. Perfeito? Lembrando que o sinal máximo para o core desse microcontrolador tem que ser 48 MHz, então está dentro da faixa de operação adequada. Essa configuração aqui, MCG IRCCLK, se vocês lembram naqueles slides anteriores, onde tem um diagrama do sistema de clock do microcontrolador, alguns periféricos utilizam esse sinal e ele está habilitado para o módulo Enable ou para o módulo normal de operação, e esse sinal está desabilitado quando o microcontrolador se encontra em Stop Mode. E foi selecionado como fonte de clock para esse sinal, que alimenta alguns periféricos, o clock interno de 32 kHz do módulo MCG, sem nenhuma divisão. O fator de divisão o FCR-div é 0, ou seja, divide por 1, mantém a mesma frequência. E por fim, nessa seção, são configurados os principais multiplexadores e divisores de clock do módulo SIM. Nessa tabela aqui é mostrado justamente o que eu falei para vocês desses dois registradores do módulo FLL, do Frequency Locked Loop.
Então, esses dois registradores configuram a frequência. Considerando-se que o microcontrolador, o clock de entrada do módulo FLL foi dividido por 256 e era 8 MHz, e tem-se então um clock de 31,25 kHz, considerando-se que ele está operando no mid-range, que é aqui, e está operando com esse DMX32 em zero, a frequência de saída será de 40 MHz. Então, para vocês modificarem a frequência, é só olhar essa tabela, pode ser modificado esses valores desses dois registradores, que são controlados por aqueles dois campos daquela estrutura mostrado no slide anterior. Para finalizar, nessa terceira parte da aula, trarei uma breve introdução a display LCDs alfanuméricos. Essa introdução será muito importante para vocês executarem a aula prática, a aula seguinte, na qual vocês modificarão uma biblioteca para controle do módulo LCD utilizado no kit da disciplina. O kit da disciplina, o MCLab 2, possui um LCD alfanumérico de 16 linhas e 2 colunas, controlada por esse controlador KS0066U. Então, esse módulo aqui de display, com 16 linhas e 2 colunas, ele possui um microcontrolador, que é esse KS0066U, que faz o interfaceamento com o microcontrolador target da disciplina. Então, como é feito de forma simples, como é que é feito o controle do display? O microcontrolador utiliza esses 8 linhas de comunicação de dados ou de comandos e essas duas linhas aqui de controle para enviar dados para serem escritos no display ou comandos, como por exemplo apagar o display, mover o cursor para a direita, para a esquerda, etc. Colocar o cursor piscante, enfim. O microcontrolador, o controlador do display, ele possui essas 8 entradas aqui, que permitem receber dados, como eu falei, como por exemplo um código ASCII de uma letra a ser impressa, ou um comando. E o que vai definir se esses 8 bits enviarão dados ou comandos é o valor do Register Select aqui, que está ligado. Esses pinos RE0 e RE1 são pinos do kit MCLab, então são pinos do microcontrolador PIC. Então vocês vão ter que ir lá na tabela e ver quais pinos estão conectados no microcontrolador target, no FRDM-KL25Z. Enfim, então RS, essa linha aqui determina, no caso, quando ela é linha nível baixo, vai ser um comando, e quando for nível alto, será um dado enviado. Essa linha Enable, quando ela está ativa em nível alto, o microcontrolador recebe os comandos ou os dados. Quando está em nível baixo, ela permanece sem modificar o estado do display. E esse pino RW, que está ligado em nível baixo, ela permite a leitura ou a escrita nos registradores, mas como está ligado em nível baixo, permite somente a escrita nos registradores de controle do display. Então só é possível enviar comandos e enviar dados para o display, não é possível fazer a leitura, o que não é necessário nos nossos exemplos aqui. Cada caractere do nosso display, ele possui um endereço, que está mostrado nessa figura aqui, para o display de 2 linhas e 16 colunas. E cada caractere desse é formado por uma matriz de pixels de 5 colunas e 8 linhas. No arquivo lcd.h, que eu peço que vocês utilizem na aula seguinte, no experimento, tem essas várias funções. Essa aqui é basicamente para inicializar o display, inicializando as portas digitais de comunicação, como saída, dando os níveis adequados e enviando os comandos iniciais para o controle do display, para a configuração inicial do display. Esse comando é para receber 8 bits de dados para serem escritos no display e aqui 8 bits de comando. A única diferença dessa função para escrever o dado ou comando é o nível do pino RS, que vai determinar se vai ser escrito um dado ou um comando. E aqui estão alguns comandos que são utilizados no display. Isso aqui é previsto no controlador do display,
esses comandos. E aqui foram utilizadas definições para os comandos que precisaremos. Esse comando aqui é basicamente para escrever uma string no display. Basicamente, ela faz várias chamadas à função writeData, cada chamada para escrever um caractere no display. Então, ela controla para que sejam escritos todos os caracteres de uma string em uma linha no display. Essa função aqui, setCursor, serve para configurar qual linha vai ser escrita, qual posição do display será escrita a cada instante. E essa função aqui faz chamada à função writeString, que faz a escrita de um texto padrão no display. Pois é isso, aqui estão nossas referências, as aulas do professor Denis, do professor Luiz Otávio e especialmente o datasheet do microcontrolador. Obrigado, bom trabalho.